Jesus é o Senhor. Amém. O título da mensagem de hoje é Minha Escolha. Viver no plano celestial. Que tal nós proclamarmos? Minha escolha. Viver no plano celestial. Irmãos, que essa seja sempre a nossa escolha. Amém. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 6. Versículo 19. Fala assim: Não ajunteis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Pois, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aqui em Provérbios 4, 23, fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Irmãos, aqui no livro de Mateus, o Senhor, ele é tido, ele é revelado, ele é apresentado como rei. E o rei do reino dos céus, ele faz aqui um decreto. Na época do rei haviam decretos. Que decreto nada mais é que uma determinação superior que obriga a observância. Eu pesquisei isso no Google. Eu pesquisei o que é decreto. Decreto é uma coisa antiga, a gente não ouve mais falar sobre isso. Mas é uma determinação superior que obriga que se observe. Obriga que olhe, veja o que o rei está falando. Presta atenção no que o rei está falando. E aqui o rei já dá o quinto decreto. No capítulo 6 de Mateus, já é o quinto decreto que ele dá. E é o decreto com relação às coisas materiais. E o decreto dele é esse: não ajunteis para vós tesouro sobre a terra, porque traça, ferrugem corrói. E o que a traça e a ferrugem não consegue corroer, vem o ladrão, pega e rouba. Ou seja, não há segurança nenhuma nos tesouros dessa terra. Quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei um pouco sobre que eu falando sobre isso, eu me coloco debaixo da luz e eu vejo que como a gente gosta, como eu gosto, tem hora de fazer uma viagem, como eu gosto às vezes de admirar coisas, né? E às vezes você fala assim, não, eu não quero algo tão sofisticado, eu não quero ir para a Europa, eu não quero estar lá na Europa, eu não quero ir para os Estados Unidos, mas eu quero apenas fazer uma viagem aqui para Minas Gerais. Eu quero apreciar aquele rio com aquelas pedras enormes. Irmãos, está tudo se desmoronando. Está tudo se desfazendo, por mais simples que você seja. E fala, não quero algo tão... Eu não quero me envolver tanto, quero algo simples. Irmãos, está tudo se desmoronando e as pessoas estão morrendo. Acho que nunca foi tão claro esse decreto para nós. Não vale a pena ajuntar nada e querer mais conquistar nada sobre essa terra. E o Senhor fala assim, no 21, pois onde está o teu tesouro, estará também o teu coração.
Irmãos, onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Pesquisa aí, busca aí. Aonde está o seu tesouro? Você tem Jesus, que é o seu principal tesouro, claro, você vai proclamar isso, mas você tem outras coisas que você julga importante, precioso, que talvez seja um tesouro. Onde está o seu coração? Isso, seu tesouro ruir. O seu tesourinho aí, que você declara ser Jesus o seu tesouro, mas talvez tenha outro aí. E se esse outro ruir? Quantos corações você tem? Um coração. Aonde está o teu tesouro, está o seu coração. Ah, irmão, olha, eu tenho um tesouro aqui na terra, mas eu tenho também no céu. Não pode, porque o rei falou, só há um coração. Só há um tesouro que pode haver nesse coração. Irmãos, que o Senhor seja o nosso real tesouro. E receba de nós a nossa real valorização. E aqui em Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, essa proclamação aqui em Provérbios está dizendo algo muito importante para nós. Existe um órgão interior em nosso ser que de tudo que se tem que guardar, o coração é o mais importante. De tudo que você pode guardar, guarda o quê? O mais importante, que é o coração. Porque é dele que tudo vai fluir. Senhor Jesus. Mas eu queria ler uma passagem para exemplificar, não está no contexto do alimento diário, mas para exemplificar essa questão do coração, porque muitas vezes nós vamos falar aqui, minha escolha, viver no plano celestial. Muitas vezes é a minha escolha, mas quando eu olho para a minha condição, eu não estou nesse plano. Eu estou longe de chegar nesse plano. E por quê? Às vezes eu vivo nessa condição de que eu tenho que chegar no alcançar o plano celestial, porque isso, né, contribui para o meu bem, mas tem hora que eu não vivo ou eu não estou na esfera do plano celestial. Por quê? Vamos ver que tem a ver com o coração. Aqui em Marcos, no capítulo 8, exemplifica muito bem isso. Senhor Jesus. Marcos capítulo 8, versículo 17. Não, desculpa. 8, Marcos 8, 17. Vamos começar no 14. Olha que interessante essa passagem. Essa passagem, irmãos, deve trazer muita luz para nós. E tudo tem a ver com a escolha que você vai fazer essa manhã. Que é viver no plano celestial. Olha a história, é impressionante. E eles se esqueceram de levar pão. E no barco não tinham consigo senão um só pão. Ordenou-lhes Jesus, dizendo, cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento dos fariseus está relacionado à hipocrisia, à falsidade. E o fermento do Herodes está relacionado à corrupção, à injustiça. Mas nós não vamos entrar nesse mérito, mas é isso que o Senhor estava querendo dizer para eles. Cuidado. E eles arrazoavam um com os outros, dizendo, é porque não temos pão. Aí o Senhor percebeu que eles estavam arrazoando. O Senhor já havia falado, toma cuidado com esse fermento. Aí o Senhor, irmãos, eu peço aos irmãos que entendam como o Senhor falou
em que entonação o Senhor falou essas palavras. Eu acredito que não foi com muita mansidão. Porque eles estavam o quê? Arrazoando. É isso que fala ali? Eles discorriam entre si, mas a minha Bíblia está arrazoando. E arrazoar, ou discorrendo aí, eles estavam, cada um, arrazoar, é cada um estar com a sua razão. E eles estavam ali, imaginam o Senhor, 12 pessoas ali com ele no barco, e cada um com a sua razão. E eles estavam falando, é por causa que só tem um pão. E cada um com a sua razão. Aí o Senhor pega e fala, percebendo Jesus, disse-lhes, por que arrazoais por não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem entendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vê? Tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais? Olha aqui o Senhor chamando a atenção deles. No versículo 19, quando partiu 5 pães para 5.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Responderam-lhe, 12. E quando parti 7 pães para os 4.000, quantas cestas cheias de pedaços recolhestes? Responderam, 7. E o Senhor lhes disse, não entendeis ainda? Vocês não estão entendendo ainda? Só faltava o Senhor Jesus dizer, vocês sabem quem está aqui com vocês nesse barco? Cadê Pedro que não apareceu aqui? Com a sua intrepidez? Eu fiquei meditando nesse versículo, porque isso tem a ver com o coração. Onde estava o problema? No versículo 17. Vocês estão com o coração endurecido, petrificado, não consegue ver nada. Foi como o Roberto orou aqui agora. Senhor, abra o céu para nós. O céu estava fechado, o tempo estava nebuloso, e só estavam ali arrazoando, cada um na sua razão. Por causa do quê? Do pão. Por causa do pão. Eu meditava nisso, e eu acredito que o Senhor ficou bravo porque o Senhor queria uma ousadia deles. Vocês sabem quem está aqui com vocês? Vocês não viram nada? Nós tínhamos aqui 5 para 5.000, ainda sobrou 12. Nós tínhamos aqui 7 para 4.000, e sobrou 7. Era para Pedro falar, meus irmãos, guarda esse pão, porque se o Senhor vê esse pão aqui, Ele vai falar para a gente sentar nesse barco e vai haver uma multiplicação, nós vamos afundar aqui nesse mar de tanto pão. Era isso que o Senhor queria ouvir. Esconde esse pão. Porque se o Senhor dá de multiplicar, nós vamos a naufrágio. Mas não. E agora só tem um pão. Mas já saímos, vai voltar aí. Aquele debate, aquele arrazoamento. Irmãos, quando nós temos esse arrazoamento, os sentidos espirituais se acabam, se perdem. Mas tem a origem. E o Senhor mostrou a origem. Está com o coração endurecido. Estavam tão perdidos, cada um na sua razão, estavam perdidos ali, com assunto de nenhuma importância. Eles estavam com o pão da vida, mas pouca importância deram. Valia mais a razão. Essa perda dos sentidos espirituais nada mais é do que falta de alegria, falta de fé, falta de ânimo.
No caso dos discípulos, o arrazoamento era por causa de um pão. Mas e no nosso caso? Muitas vezes eu não assumo que tem algo aqui comigo. Não, o problema, irmãos, é a pandemia. O problema é o mundo em que nós vivemos. O problema é o governo. Esse às vezes é o nosso arrazoamento. O problema é a economia desse país. Arrazoamento. Mas eu quero dizer para os irmãos, Jesus está no nosso barco. Confia, valoriza, acredita. Jesus está no barco. Vamos parar de arrazoar, vamos parar de transferir problema para governo, transferir problema para a pandemia, transferir problema para a esposa, para o filho. Para! Jesus está no barco. O Senhor teve que repreender os discípulos vergonhosamente. Vocês não viram nada? Vocês não acompanharam aqueles cestos que sobraram? Uma vez sobrou 12, outra vez sobrou 7. Vocês estão brigando por causa de pão. Eu confesso para os irmãos, não é fácil. Não é fácil. A pressão que o mundo exerce sobre nós é muito forte. É muito forte. As incertezas estão por todo lado. Mas, irmãos, nós temos que crer. Nós temos que crer que Jesus está no nosso barco. Irmãos, Ele está no barco. Isso vai fazer toda a diferença para a sua escolha. Quando você opta por falar, nós vamos chegar nesse ponto. Quando você opta por se encurvar, falar, Jesus, tira a pedra, despetrifica, não sei se existe essa palavra, Senhor, afofa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Por isso, que lá em Provérbios 23, 26, o Senhor fala ousadamente, dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração, para que os teus olhos deleitem-se nos meus caminhos. Dai-me o teu coração, e que os teus olhos se deleitem nos meus caminhos. A impressão que nós temos é que o coração é um órgão regulador, controlador. E é por isso que Deus pede o nosso coração. É por isso que Ele pede. Nessa manhã o Senhor está pedindo o seu coração. Ele vai saber o que fazer com ele. Você sabe por que o Senhor pede o nosso coração? Dai-me o teu coração. Está lá na versão, né? Dai-me, filho. Dai-me, filho meu, o teu coração. Sabe por que o Senhor pede? Porque a gente não sabe regular. Não sabe controlar. Ora, você está feliz. Ora, está triste. Ora, está em paz. Ora, está nervoso. Ora está falando sim, amém. Ora está falando não vem que não tem. Ora eu estou amando, ora eu estou odiando. Você consegue ter controle sobre o seu coração? Claro que não. E sabe qual é o problema? A gente não assume isso. O problema não sou eu o coração, o problema é o governo. O problema é a situação que a gente vive lá fora. Mentira. O problema está aqui. Se nós temos o pão da vida, se nós temos o maior, o todo-poderoso em nosso interior, e a coisa não está fluindo, e essa mudança de esfera, de terrenal para celestial não está acontecendo, para de botar desculpa nas coisas. Sou eu. O problema sou eu. Eu estou falando isso para mim.
Eu estou falando isso para mim, porque às vezes eu me vejo e tem hora enroscado para fluir para a esfera celestial. Mas nós vamos nos ajudar aqui essa manhã, que é simples. Basta ser sincero. E aqui, no alimento diário, o irmão Miguel, muito sábio, ele diz assim aqui, logo na segunda-feira, duas palavras brilham aqui no alimento diário na segunda-feira. A primeira é, olha o que ele fala aqui, ó. Tenhamos uma atitude de, logo no comecinho, na segunda-feira, primeiro dia da mensagem, ele fala assim, tenhamos uma atitude de arrependimento. Não simplesmente mudando direção, mas mudando de plano, saindo do terrenal para o celestial. Logo na segunda-feira, essa é a primeira palavra, arrependimento, brilha. A segunda palavra, que é lá no final da segunda-feira, é vamos servi-lo e acumular tesouros no céu. Servi-lo, arrepender, servi-lo. Essas duas palavras brilham para nós. Para quê? Para cuidar bem do coração. Quando você fala de arrependimento, no mundo, é feio. Você já viu um idoso dando uma entrevista, um idoso famoso? Eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida até hoje. Por quê? Porque se arrepender é feio para o mundo. Na esfera, né, há dois tipos de arrependimento. Ou da esfera terrenal, é feio. Mas nós vamos ver da esfera celestial. E há também um servir. Porque o arrependimento na esfera terrenal é lamentar coisa que já passou. Sabe, chorar o leite derramado? Para o mundo é isso. Para o mundo é isso. Agora, na esfera celestial, no plano celestial, arrependimento não é feio. Arrependimento é algo que mexe com o sentimento de Deus. Ontem nós ouvimos sobre agradar a Deus. Como agradar o Pai? É o que Deus mais quer. Ser lembrado, ser adorado, ser louvado, ser engrandecido. Porque Ele está todo o tempo disponível. E quando nós damos as costas para o Senhor, é uma ofensa para o Senhor. Ele está tão disponível, Ele está tão interessado na comunhão com a gente, Ele está tão interessado, as mãos dele estão sempre estendidas. E nós muitas vezes recusamos. Ou não damos a mínima atenção. Então, irmãos, arrependimento é algo que mexe com o sentimento de Deus. Porque quando há arrependimento genuíno, há o quê? Vamos ser sinceros. O que é arrependimento? Para o mundo é algo feio, mas para nós sabemos, é uma metanoia. É uma questão de mudança de ideia. Uma mudança de ideia. Senhor, eu errei até aqui, eu falhei, fiz as bobagens que o Senhor não aprovou, eu fiquei constrangido, demorei para pedir desculpa, mas eu estou aqui. Me perdoa, Senhor. Sinceridade. Isso mexe com o sentimento de Deus. Sinceridade. Senhor, agora, topa começar comigo agora? Esse recomeço? Me dá um recomeço, mas vem comigo? Olha isso. Me dá um recomeço. Isso tem que ser diário. Senhor, vem comigo nesse dia. Vem comigo. O meu desejo é agradar a Ti. Vem comigo. Não deixa eu ir sozinho. Eu quero a sua mão. Eu quero o seu auxílio. Desculpa dos tropeços. Desculpa a rejeição. Olha o tratamento. Olha o tratamento no coração. Para o mundo é feio. Para Deus, eu acredito que Ele levanta do trono. Eu acredito que Ele levanta do trono. Quando há uma sinceridade em sair daquela condição de acreditar em si mesmo e pedir ajuda ao Pai. A outra questão é o servir. Se você perguntar para uma pessoa lá fora, que não tem compromisso
algum nem conhece o Senhor, o que você acha de servir? Servir? Eu amo. Quando alguém vem para me servir, eu amo. O servir é para si. O servir não é para os outros. No mundo, eu amo servir. Quando alguém vem para me servir, eu amo viajar porque eu sou servido. Na esfera do mundo, nós gostamos de servir. No ambiente terrenal, servir é para mim. Mas, irmão, sem esforço algum, na esfera celestial, quando nós somos transferidos para a esfera celestial, começando pelo quê? Porque logo na primeira linha da mensagem, irmãos, o irmão fala sobre arrependimento, porque nós precisamos mudar essa ideia de sair já atropelando tudo. Muda essa ideia, não dá mais tempo. Muda essa ideia de que, eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar coisas. Afinal de contas, eu tenho que deixar coisas para os meus filhos. Irmãos, nós estamos indo embora. Nós estamos indo embora. Você acha que você vai embora? Você vai deixar seu filho aqui? Então as coisas é para ele passar na grande tribulação? Nossa, irmãos, você vai deixar as coisas para o seu filho passar na grande tribulação. Uma vez o irmão Romildo falou aqui, irmãos, na grande tribulação, se você não aceitar a marca da besta, não é nada mais seu. Tudo fica para o anticristo. Seu carro, sua casa, seus bens, os seus tesouros, fica para o anticristo. Não quer a marca da besta? É do anticristo, que é seu, agora é do anticristo, tá bom? Então você está querendo conquistar o que para quem? Eu preciso deixar minha família. Só se for para a grande tribulação. Temos que deixar mais nada para ninguém, irmãos. A mensagem do alimento diário vocês leram. Tem que ser tudo transferido para a esfera, para o plano celestial. Então, quando nós nos arrependemos, tudo que é do plano celestial começa a fluir. Há arrependimento, há uma mudancinha de ideia. Senhor Jesus, vamos comigo hoje. Vem vontade de ler a Bíblia, vem vontade de orar, vem vontade de reunir, vem vontade de ligar para ter comunhão com o irmão. Vem vontade de perguntar, irmão, como você está? Hoje eu não estou bem. Segura aí, eu quero fazer uma oração por você. Salvou o dia do irmão. Aonde que você está com a cabeça? Os discípulos estavam no arrazoamento, cada um com a sua opinião. E o Senhor falou, por favor, gente. Por favor, pessoal. Sou eu que estou aqui. Eu queria que ele fizesse essa declaração. Eu queria que o Senhor Jesus fizesse essa declaração. Vocês sabem quem está aqui no barco? Se liga. Olha só, vamos abrir aqui, só para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão do coração. Nós temos tempo, vocês estão assistindo em casa, vocês estão no conforto do sofá, não tenha pressa de acabar a mensagem. Relaxa, desfruta. Os irmãos estão aqui, estão felizes, não estão, irmãos? Vocês estão felizes? Olha aqui a alegria dos irmãos. E a cadeira aqui não é fofinha, não. O que Jeremias falou lá em Jeremias 17:9? O que ele falou? Ele deu uma proclamação a respeito do coração. Eu vi essa declaração, esse versículo, na Bíblia, Jerusalém. É uma Bíblia que o Pedro gosta de usar. Eu baixei ela aqui no celular. Fala assim, o coração é falso como ninguém. Ele é incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Esse é o órgão controlador, regulador no seu interior. Por isso que o Senhor fala lá em Provérbios 23:26. Dai-me o teu coração. Dá o começo do seu dia para mim. Dá o seu coração,
dá o principal seu para mim. Não é o principal? Coração é ou não é o principal? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. É o principal. Dá o principal seu para mim. Por quê? Olha o que Jeremias proclamou aqui. Ele é falso como ninguém. Incorrigível. Quem poderá conhecê-lo? Mas aqui, Ezequiel fez uma declaração também muito importante. Em Ezequiel 11, 19, ele fala assim, Ezequiel 11, 19, ele fala assim, e lhes darei um só coração e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Ele vai tirar da carne a pedra e vai colocar coração de carne. No versículo 20 fala assim, por que ele vai falar isso? Ele explica no 20, ele vai fazer isso. Está aqui. Para que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as cumpram, e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E Ezequiel não para por aí, ele faz uma outra declaração também muito importante. Olha, os irmãos percebem que o coração está sempre ligado ao Espírito. O coração está sempre ligado ao Espírito. Olha só, lhes darei um só coração e porei dentro deles. Algumas versões está intimamente, interiormente, um novo Espírito. Olha lá, eu lhes darei um coração e porei dentro deles um novo Espírito. Olha o coração ligado ao Espírito. E aí, aqui em Ezequiel, no 36, no versículo 26, fala assim, numa outra versão, olha como fala, mas é outro versículo. Dar-vos-ei um coração novo, e porei no vosso íntimo um espírito novo. Olha, tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei no vosso íntimo o meu espírito. Olha lá. Está vendo o coração associado ao espírito? E farei com que andeis de acordo com meus estatutos e guardei as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei vosso Deus. Você está vendo que a conclusão de Deus dá coração novo, espírito novo, tirar pedra, colocar carne. A intenção de Deus é que no final ele está sempre falando, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Para quê? Vocês dependam de mim, que eu vou cuidar de vocês. Se voltam a mim, que eu vou cuidar de vocês. Escolha a transferência para o plano celestial. Escolha, é salvação para nós. Pede o coração novo. Que tal? Você está ouvindo tanto coração novo, espírito novo, tira a pedra, põe carne. Que tal um momento para nós termos de oração? Pouquinho. Faça assim a sua oração. Pede para o Senhor. Tira. Tem alguma coisa que está afastando dessa transferência? Pede para o Senhor tirar agora. Tá bom? Um minutinho de oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Senhor nos ama muito. O Senhor nos ama muito. Fala para o seu irmão do lado. O Senhor nos ama muito. Fala assim para ele, vamos agradar o Pai?
Vamos. Recebemos um coração novo, um espírito novo. Tudo para quê? Para agradar o Pai. Nós vimos ontem um Deus com sentimento. Que mensagem mais gostosa ontem, mostrando que Deus tem sentimento. Não vamos ferir os sentimentos do Senhor, irmãos. Temos um coração novo. Nós já vamos falar mais um pouco. Vamos lá. Aqui em Lucas, olha só, aqui tem uma passagem muito triste. Lucas 18. Fala assim. É só para exemplificar um item. Mas fala assim. Veio um jovem, né, nessa passagem, um certo homem de posição, né? A Bíblia fala, lá em Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. O Senhor perguntou: você sabe os mandamentos? Não adulteres, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Olha, eu não chamo de ousadia isso. É impetulância. E ele falou assim, o menino, o moço: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: mas uma coisa ainda te falta. Viu? Bonitinho. Filhinho, você é impecável em tudo. Mas tem uma coisa que falta você fazer. Porque até hoje, eu acredito que esse moço vivia no engano do coração. Coração é enganoso, não é? Por quê? As coisas deles iam tudo muito bem, obrigado. Que delícia que estava a vida desse moço. Um homem de muitas posses, né? A Bíblia fala de posição. Tudo ia muito bem. De uma posição. Ele chegava, que nem Jó. Né? Eu acredito que não era como Jó, mas era de posição. Ele chegava, sabia quem estava chegando. E eu tenho tudo o que tenho, porque eu tenho observado a lei impecavelmente. Então eu tenho sido muito bom para Deus, Deus tem sido muito bom comigo, e está tudo indo muito bem, eu não preciso de mais nada. Fala aí, Jesus, o que eu preciso para herdar a vida eterna? Fala se eu já não estou fazendo. Aí que torna triste essa história. O engano do coração, porque tudo ia tão bem. Fartura, posição. Era como se não precisasse de mais nada. Está tudo muito bem. E o coração mostra, viu? Relaxa, você está com tudo. Quando você chega, a poeira baixa. Jesus vem, desmorona esse moço. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. E Jesus, vendo que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entram no reino de Deus os que têm riquezas. Olha, eu conheço irmãos que têm muita riqueza. E boa parte das riquezas dos irmãos é colocado na obra do Senhor. É ou não é? Irmãos muito ricos. E as riquezas são colocadas na obra. E as riquezas desses irmãos, tanto faz quanto fez, porque não é mais deles. Já foi transferido. Agora desse moço não. O problema desse moço é que estava tudo no coração dele. E quando o Senhor pede para tirar, sai dessa posição, dá um passo agora para baixo. Não conseguiu. Isso é um grande alerta. Agora tem uma passagem aqui, rapidinho, em Mateus 5:20. Fala algo muito interessante.
Mateus 5, versículo, é isso mesmo? 20. Isso mesmo. Fala assim: pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, aqui não é uma questão de ter riqueza no plano terrenal que atrapalha. Aqui é se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, irmãos, não vamos entrar. Se a nossa justiça não exceder, não sobrepujar, não exceder, não for maior que a dos escribas e fariseus, nós não vamos. Está vendo? Agora eu pergunto para você, irmão. Você que está em casa, você que está aqui. Você consegue cumprir isso? Se a vossa justiça não exceder a do escriba e a do fariseu, não entra no reino dos céus. Você consegue cumprir isso? Por que ele está dando espírito novo e coração novo? Por que Jesus liberou a vida divina? Por que houve essa liberação? Houve o Espírito. Porque agora, irmãos, há uma dependência nossa do Espírito, há uma dependência, há um encurvar nosso, há um arrependimento nosso, tem que haver uma vontade nossa para que a gente consiga cumprir. Tem que haver a valorização. Do contrário, o cumprimento disso não está jogando a nosso favor. Não está. Ora a justiça, ora a injustiça. Não é assim? Nós somos assim. Bom, vamos avançar. O que mais? Para concluir, Senhor Jesus. E aqui, uma passagem muito importante. Aqui em Hebreus, fala aqui na quarta-feira. Fala assim, olha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente. Fala para o seu irmão do lado, olhando firmemente. Você quer agradar o Pai? Quer ser transferido? A primeira coisa que nós temos que fazer logo pela manhã é ter esse olhar. Você tem 2 olhos, mas tem que ter um único olhar. Olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, consumador, ele é o completador, concluidor da fé. Irmãos, a nossa fé abre o céu. Quando a gente sai do arrazoamento, o céu se abre para nós e somos transferidos para a esfera, para o plano celestial. Irmãos, uma dica prática. Tudo começa pelo coração. Tudo começa com a sinceridade em falar para o Senhor, se você não está bem, proclama ao Senhor, tenha comunhão com o Senhor, fala, Senhor, dá-me um coração novo. Quero começar de novo. Me dá um recomeço, nem se for para pedir todo dia. Não é feio. Feio é o rei dar uma ordem e a gente fazer de conta que não é para nós essa ordem. Isso é feio. Agora, pedir recomeço todo dia para o Senhor vai estar todo dia com os braços estendidos para puxar, da onde você estiver.
A intenção dele, irmãos, é que ele seja o nosso Deus e que nós sejamos o povo dele. Senhor Jesus. Olha, irmãos, o nosso Cristo, ele fez tudo para nós. Eu sempre lembro lá em casa. Toda vez que nós vamos ter comunhão, eu lembro a minha esposa, eu lembro Davi, eu faço questão de lembrar. Nós temos que todo dia lembrar para onde estávamos indo. Qual era o nosso destino? Qual era o bilhete que estava na nossa mão? A entrada, da onde que estava na nossa mão? Caminhamos rumo à entrada da onde? Do inferno. Tínhamos o bilhete da entrada do inferno. Satanás estava às portas do inferno, recolhendo o nosso bilhete. Pode ir para o fogo. Esse é o seu destino. Está com o bilhete? Tô, claro. Nasci com o bilhete. Estávamos caminhando, pronto para entregar o bilhete para o diabo e comermos fogo por toda a nossa vida. Se eu não valorizo isso, se eu não lembro disso, eu falo, por quê? Tem que trabalhar, deixar as coisas para meus filhos. Cuidado, você tem muito mesmo que trabalhar, você tem que cuidar muito bem dos seus negócios, tem que cuidar muito bem, mas o coração seu, irmãos, chega, está tudo desmoronando. Essa semana aconteceu algo muito triste. O irmão mais novo do meu pai morreu. Quarta-feira eu tive lá. Um irmãozão forte, grandão. Ele não tomou a vacina e ele morreu. E ele foi entubado e ele morreu. Ele pegou o coronavírus e morreu. E aí eu fui no velório, caixão lacrado, tinha pouquíssima gente. Eu, meu pai, mais alguns irmãos ali. E não tinha nem pessoas para carregar o caixão. E ele era tão grande e tão forte que eu peguei de um lado do caixão e eu não estava aguentando segurar. Eu pedi a força do Senhor para segurar o caixão dele e eu fui andando assim, segurando o caixão, e aquilo lá mexeu com a minha mente. Gente, eu acho que se eu fosse como Paulo, sozinho nesse mundo, eu conseguiria proclamar com mais facilidade, Senhor, por favor, o morrer aqui nesse mundo é lucro. O morrer aqui é lucro. Aí eu vi o caixão entrando lá na cova ali, o rapaz passando a massa de cimento, a minha tia chorando. Acabou. Meu tio era novo, o irmão mais novo do meu pai. Novo. Ela era um grude com ele, um grude. Os dois estavam sempre juntos. Ela estava lá em prantos. E eu fiquei analisando aquilo, eu falei, o que mais eu quero desse mundo? O que mais eu quero disso aqui? Se não for para mim ter a minha vida envolvida com Cristo, com o meu Jesus, se o meu interesse não for agradar o meu Pai, o que vai sobrar? Nós estamos correndo risco a todo tempo. O que mais eu quero? Eu sinto pelos jovens ali, né? Tá pensando em casar, que bonitinha. Né? A Lei, o irmão, tá pensando em casar. Esqueça o nome dele. O Rafaelzinho tá pensando em casar. Cheio de plano, cheio de vontade. Irmãozinhos, já vai transferindo, viu? Já vai transferindo tudo pro reino. Não se apegue a nada aqui, vai transferindo tudo. Irmãos, é isso. Um versículo para fechar. Eu nem segui muito o alimento diário no dia 13 do 11, né, Roberto? Nós estávamos aqui dando essa mensagem, essa mesma mensagem, cujo título foi A Escolha. Nós já falamos disso aqui. E hoje estamos reprisando um pouco, tocando em pontos mais importantes. Se eu não souber que o meu coração é falso, eu não trato. Eu jogo a culpa nas outras coisas. Vocês entenderam isso? O problema é minha esposa, meu esposo, que não entende. Não é, irmãos, para. Chega.
Então, o grande enfoque dessa manhã é isso. Vamos direto ao ponto. Senhor, aqui ó, é daqui que flui a vida. Quando o coração está petrificado, endurecido, não flui nada. Não é verdade? Você chega diante de Deus, você chega diante de um irmão, não sai nada. Como que você vai ligar e falar, como é que você está, irmão? Posso orar? Eu não estou bem, posso orar então por você? Ah, se ele falar, tá bem, que ótimo, posso orar também por você, né? Mas então, irmãos, eu acho que nós precisamos acordar e dar mais valor ao que realmente importa. Não é verdade? Lá em Hebreus 12, acho que é 16, o Senhor fala assim, eu não vim para socorrer a anjos, e sim a descendência de Abraão. E numa outra passagem ele fala que ele é socorro bem presente em ocasião oportuna. Então ele é o socorro em ocasião oportuna, mas ele é também o socorro em ocasião presente. Porque com essa proclamação, eu não vim para socorrer anjo, eu vim para socorrer você, a descendência de Abraão, você, eu, não é anjo. Então esse é um socorro constante, mão estendida constantemente. Para de fazer isso com a mão do Senhor, deixa Ele te socorrer, deixa Ele te abraçar, traga Ele para perto de você, se envolva com as coisas dEle. Vai ficar com medo do quê? Se Jesus está no barco. Olha a repreensão que Ele deu aos discípulos. Vocês não estão vendo? Vocês não estão ouvindo? No nosso caso vocês não estão lendo o que está aqui? Não é verdade, irmãos? Nós não estamos lendo o que está aqui? A nossa fé tem que abrir o céu. A nossa fé tem que abrir o céu. Amém, irmãos? Essa foi a porção para essa manhã. E que a gente possa, nessa semana, ter uma semana vitoriosa. Valorizando a presença constante do Senhor a nosso favor. Amém.